Bom, hoje eu vou falar de uma pauta de outra categoria de trabalhadores que é muito mobilizada também aqui no Brasil, que são as enfermeiras. Mas, inclusive, elas conseguiram nos últimos anos um piso salarial, né? Depois de muita luta de anos, elas conseguiram um piso salarial nacional. Mas hoje eu vou falar de uma pauta que a esquerda também, às vezes, precisa fugir não ser tão reativa ao que diz a extrema-direita e tentar pautar, porque é uma pauta muito importante, diz respeito ao aborto. Vamos lá. A gente publicou há alguns dias essa matéria no Outra Saúde sobre uma enfermeira deveria poder fazer um aborto. O que acontece é que, hoje em dia, na lei, no Código Penal, os médicos estão protegidos para fazer aborto, claro, em casos legais, né? No Brasil, o aborto é legal em caso de estupro, de feto com anencefalia ou em caso de risco à vida da gestante. Nesses casos, só quem pode fazer o aborto são médicos. E as associações de enfermagem, a Associação Brasileira de Enfermagem e o PSOL, e mais algumas associações e entidades de saúde, abriram uma ação no STF, uma ação, como é que chama? A DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Eles pedem que se mude um artigo do Código Penal que diz que não se pune o aborto praticado por médico. Ou seja, o que eles pedem é para tirar essas palavras por médico, porque hoje em dia a gente tem um problema muito grande, tanto de acesso do aborto no Brasil, nesses casos previstos por lei, quanto de proteção jurídica dos outros profissionais de saúde que já participam do procedimento do aborto, né? Então, as entidades que estão pedindo, que entraram com essa DPF, são a ABEM, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, a ABENFO, Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiras Obstetras, o PSOL, né, o partido PSOL, a Abrasco, que é uma associação de saúde, o SEBS, também outra associação, a Rede Unida. Eles entraram com essa DPF porque eles percebem essas duas coisas muito importantes no acesso ao aborto no Brasil. Falta, hoje em dia, muito poucos serviços que oferecem aborto legal, e os outros profissionais de saúde não estão protegidos. Ou seja, a gente sabe que tem muita perseguição a trabalhadores de saúde inclusive médicos, né, que fazem o aborto nesses casos previstos em lei. Inclusive, aqui em São Paulo teve um caso, né, teve perseguição de médicas de hospitais daqui da cidade de São Paulo que foram perseguidas por praticar o aborto, que é o trabalho delas, né? As pessoas foram até o serviço de saúde e, enfim, essas médicas foram perseguidas e a Prefeitura de São Paulo pediu também acesso à informação das mulheres que fizeram aborto. Enfim, a gente tem esse problema muito grande no Brasil, que é a falta de acesso a esse serviço. Tem, inclusive, uma pesquisa aqui sobre isso. No Brasil, só 3,6% dos municípios, 200 municípios dos mais de 5.500 do Brasil fazem esse serviço de aborto legal, nos casos de que a mulher foi estuprada ou que a mulher tem um feto com anencefalia, que vai morrer logo se for, né, parido, não tem chance de vida, ou que a própria mulher corre risco de vida. Apenas em 200 cidades no Brasil, as mulheres podem fazer esse serviço de aborto legal. E são hospitais, principalmente hospitais, e nas cidades grandes, cidades de IDH mais alto. Ou seja, nos interiores do Brasil, isso não é possível. E eu acho que tem uma dúvida, as pessoas não entendem muito bem como é que funciona o aborto legal. Por que essas entidades acham que a enfermagem, abrir essa possibilidade para a enfermagem fazer o aborto é importante? Porque a enfermagem, como disse para a gente na nossa matéria que a gente publicou, a Jacinta, a presidenta da ABEM, a enfermagem é muito capilarizada. O Brasil inteiro, no SUS, só no SUS, são 2,5 milhões enfermeiros.
As enfermeiras estão por todo o Brasil, por todas as cidades, cidades que não têm médico, nos rincões, enfim. Como o SUS é muito capilarizado, tem enfermagem no Brasil inteiro. Então, isso seria um ponto muito importante para ampliar o acesso a essas mulheres que estão, enfim, passando por essa situação que, de qualquer uma das 3 formas que elas têm que fazer um aborto e não conseguem, são formas que são muito perigosas ou que são muito decisivas na vida delas, né? Em especial a questão do estupro. A gente sabe que o estupro no Brasil, os números são altíssimos, inclusive de crianças, né? Todas as pessoas que trabalham com essa questão do aborto legal, elas falam sobre como as pessoas mais vulnerabilizadas que chegam para fazer aborto legal são as crianças, são meninas que até 13 anos, até 14 anos no Brasil, qualquer relação sexual é considerada um estupro. Então, são meninas que chegam lá muito novas, às vezes elas não sabem o que está acontecendo. Geralmente, a gestação é descoberta mais tarde, porque elas não têm o corpo desenvolvido ou não têm como saber que estão grávidas. Então, elas chegam com a gravidez avançada, com casos mais perigosos. Se elas forem manter essa gravidez, é uma gravidez de risco, quando é uma criança que está gerindo outra criança, né? Uma coisa horrível. Elas têm menos chance de sobreviver, a criança, o bebê, tem menos chance de sobreviver. Então, é um problema muito grande de acesso que o Brasil precisa resolver. E existe um método muito seguro, que é o misoprostol, chama de aborto medicamentoso. Esse método, as médicas que fazem, que defendem o aborto, né, elas frisam como isso é um método muito seguro. É um comprimido que ele é utilizado, enfim, de uma forma X, e que a mulher poderia, inclusive, tomar sozinha. A gente, quando publicou essa matéria, teve uma discussão de enfermeira pode fazer aborto, mas será que ela é qualificada? Será que a mulher não vai entrar em risco? E o que essas médicas falam é que não. Esse método de aborto, inclusive se é nas primeiras semanas, se a gravidez é descoberta cedo, ele é muito seguro. Os casos são muito raros os casos de complicação depois com o uso do misoprostol. E o que a presidenta da Benfo me falou, a Elisiane, é que muitos dos serviços de saúde que oferecem o procedimento de aborto legal, essas enfermeiras já poderiam fazer parte desse trabalho, né? É um remédio que a mulher tem que tomar durante 3 dias e as enfermeiras são muito capacitadas para dar medicamentos, inclusive muito mais complicados do que o misoprostol. Então, ela diz que, às vezes, elas têm essa questão de segurança jurídica, elas têm medo de ajudar, né, de participar desse serviço, de dar esse remédio, basicamente, porque elas podem ser perseguidas por isso. Então, a DPF entra também nessa questão da segurança jurídica das trabalhadoras que já fazem esse serviço. São trabalhadoras que, enfim, é isso. Então, no Brasil inteiro, elas são muito capacitadas e elas fazem não só a administração do medicamento, né? Elas também fazem o acolhimento, fazem a orientação desses serviços de saúde que são muito escassos e poderiam ser ampliados. Inclusive, o que se discute, que a gente discute nessa matéria, que essas associações discutem, é a possibilidade de fazer aborto em unidades básicas de saúde. Isso é uma coisa que a própria Organização Mundial da Saúde orienta. O que a OMS diz é que o aborto, nesses casos de gestação pouco avançada, né, nas primeiras semanas, ela pode ser feita na atenção primária, é o que a OMS recomenda para o mundo inteiro, não só para o Brasil. Em muitos lugares do mundo isso já acontece. Você vai na atenção primária, você é acolhida e você recebe esse medicamento para poder, enfim, interromper essa gravidez e você fica bem e vai para casa. É claro que o que as presidentas das associações de enfermagem me disseram é que precisa de um treinamento, claro, precisa de orientação. Inclusive, quando a gente publicou essa matéria nas redes sociais, algumas enfermeiras falaram: a gente já trabalha muito, a gente vai ter que trabalhar mais, a gente quer salários melhores, é claro. Isso tudo tem que ser posto em discussão. Mas a gente precisa pensar na ampliação desse serviço
para o Brasil inteiro. Inclusive, quis trazer essa matéria aqui dos Estados Unidos, que acho que é bem representativa, sobre a questão do aborto no mundo, né? Os Estados Unidos tinha aborto permitido no país inteiro, caiu há 2 anos a decisão do Supremo deles que permitia o aborto, e alguns estados proibiram o aborto. O que essa matéria dessa semana do New York Times conta é que a mortalidade infantil aumentou nos estados que o aborto foi permitido. Ou seja, as crianças estão nascendo, mas crianças mesmo também estão morrendo. Nos estados, o aumento foi de 6% de mortalidade infantil, em média. Em alguns estados, no Texas, acho que chegou a 9%. Então, é uma questão muito importante. E, enfim, a gente tem que encarar essa questão de frente. A gente não pode ficar só vítima do que a extrema-direita quer falar sobre o aborto para a gente. A gente já tem o aborto permitido no Brasil em 3 casos. A gente tem um número de estupros e de crianças grávidas enorme, e a gente tem que encarar isso de frente. Enfim, para terminar, queria recomendar essa reportagem em vídeo que a gente fez há 2 anos sobre a médica Helena Paro. Ela é uma médica que oferece um dos únicos serviços de aborto legal no Brasil. Ela é da Universidade Federal de Uberlândia. Ela coordena lá o NUA Vidas, que é um núcleo de atendimento a vítimas de violência sexual, e ela é perseguida por fazer esse serviço, por lutar por esse serviço legal. Ela é perseguida, inclusive, pelo Conselho Federal de Medicina. Então, a gente filmou ela, entrevistou ela e fez essa história. Depois eu vou pôr o link da reportagem nos comentários. Mas é isso. Acho que é uma pauta muito importante que a gente não pode fugir, não pode delegar à extrema-direita.